E aí, pessoal, tá tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos, muito prazer. E hoje vamos falar sobre o monstro do Lago Ness, de um lado mais científico. Criei uma linha do tempo desde a primeira aparição do monstro até o ano de 2020. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, curtir o vídeo para não perder nada. E já faz isso agora, senão você esquece no final. Para quem não conhece, a criptozoologia é uma área da biologia e da zoologia que estuda animais místicos, animais lendários, ou seja, então basicamente é uma pseudociência que de alguma forma, em alguma época, o animal foi considerado como uma lenda ou provavelmente existiu e já foi extinto. Vários animais que eles conseguiram provar a existência, como o nitorrinco, tigre da Tasmânia, o selacantro, okapi, a lula gigante. Esses são alguns animais que em algum momento assim da nossa existência foi considerado uma lenda ou místico e de alguma forma essa criptologia explicou a existência. Bom, um desses animais que eles tentam provar a existência ou desmentir a existência é o monstro do Lago Ness, que com certeza é uma das lendas mais famosas que tem aí do mundo. Bom, a primeira aparição do monstro foi em 565. A primeira pessoa que avistou esse monstro, que falou sobre esse monstro, foi o Santo Columba. Esse Santo Columba é uma imagem muito forte na Escócia. Inclusive, ele foi responsável a levar o cristianismo para lá. E no dia que ele falou que avistou um monstro, tinha um rapaz morto na beira do lago. E ele contou na época que o rapaz foi atacado por um monstro marítimo enorme, que naquele momento foi considerado um cavalo marinho. Então essa lenda começou aí em 565. Para começar, o Lago Ness é uma das maiores dúvidas da ciência, porque o lago surgiu do nada, inclusive as rochas em volta do lago nem são daquela região, então ninguém sabe como é que aquele lago foi parar ali, como aquelas rochas foram parar ali. Até hoje, 2020, só apenas 15% do lago foi descoberto, ninguém sabe o que é daquele lago. O lago é muito fundo e muito escuro, então ninguém nunca conseguiu explorar o lago 100%. Outra coisa muito importante é que o lago deságua no rio Ness e depois esse rio vai para o mar. Então o lago tem ligação com o rio que tem ligação com o mar. Isso é mega importante ao decorrer da história. E teve 2 anos que foram mega importantes, que foi em 1933 e 1934. Esses foram os 2 anos que teve a maior aparição do monstro. Olhando na história da Escócia, esses 2 anos, inclusive, foram a construção e a inauguração da estrada que passa em cima do rio. Então tinha muito desmatamento, as árvores foram cortadas, então a visão do lago era bem maior. Então esse foi um dos motivos, talvez, de ter acontecido, acho que um dos maiores avistamentos do monstro. Eles começaram a perceber que naquela época específica, onde o pessoal via um monstro com várias corcovas dentro d'água, era a época que o lago estava mais calmo. E aí acontecia um fenômeno lá que até hoje ninguém consegue explicar, que formavam algumas ondas, assim, do nada, que dava a impressão que era várias e várias corcovas. Isso começou a primeira pesquisa com sonar no lago. Teve 2 fotos mega importantes, que começou a possibilidade de ser um plesiosauro, que foi essa foto aqui e essa foto aqui. Elas foram tiradas por 2 cientistas que a Escócia contratou na época para comprovar que se existiu ou não um monstro. E aí, em 1934, teve um cara mega importante ao decorrer da história, você vai entender por quê. Esse cara aqui era dono de um circo muito famoso na época, que já estava na Escócia já fazia quase um ano. Ele começou a fazer as apresentações na Escócia em 1933. E em 1934, com toda a história do monstro, ele ofereceu uma recompensa milionária para a época, para quem capturasse o monstro e levasse para ele. Em 1934, a Escócia parou e foi um monte de gente caçar esse monstro. Foi construído jaulas, pessoas com arpões, facas e armas invadiram o lago para conseguir achar o monstro e conseguir essa recompensa. Loch Ness, on which the eyes of the world are focused, the reputed haunt of a prehistoric monster or monsters, and the newly found adventure ground of modern Gullivers. Bom, como era de se esperar, ninguém conseguiu achar o monstro. Então a Escócia, pelo todo esse fuzuê que o dono do circo fez, patrocinou a primeira expedição oficial atrás do monstro dentro do lago. Bom, no mesmo ano, um cirurgião divulgou a foto oficial do monstro. E vale lembrar que naquela época não existia edição de foto, não existia Photoshop. Então a possibilidade dessa foto ser falsa era muito, muito baixa. Lembre-se dessa foto porque vai ser mega importante daqui a alguns anos, fechou? Bom, depois de quase 2 anos, a primeira expedição atrás do monstro, patrocinada pelo governo da Escócia, chegou ao fim. No último dia de expedição, rolou tipo a esperança final.
Vários e vários barcos varreram o lago de um lado a outro. Durou mais ou menos 5 horas. Todos esses barcos eram equipados com sonar. Na metade do rio, o sonar localizou algo de mais ou menos uns 7 metros, bem no fundo do rio, mas ninguém até hoje sabe o que que é. Referidos por especialistas em sonar como de tamanho menor que uma baleia, mas maior do que um tubarão. A questão, claro, é o que eles são. Na verdade, eu não sei. Esses objetos permanecem um mistério. Terminou que esse passeio científico que a Escócia patrocinou por quase 2 anos só fez alimentar mais a possibilidade de existir um monstro lá no lago. Em 1994, anos depois daquela foto que rolou em 1934, foi considerada uma das maiores fake news, selo da grávida de Taubaté, inclusive. O que acontece? Os pesquisadores da época começaram a analisar um pouco essa foto. E a primeira coisa que chamou a atenção foi que o pescoço do plesiosauro estava muito, muito erguido. Então era meio impossível, diante das pesquisas, que os ossos do pescoço conseguissem fazer aquele movimento. A família do cirurgião que tirou essa foto deu uma entrevista na época e confirmou que a foto era fake, que na verdade se tratava de um submarino com um pescoço de plesiosauro que foi feito com argila. Aí chegamos no ano 2000. Até então tinha mais ou menos umas 15 a 20 aparições do monstro por ano lá na Escócia. Bom, os anos se passaram e ninguém nunca conseguiu provar a existência do monstro. E cada ano ele aparecia menos lá no lago. Em 2006, uma teoria assim que ficou muito forte envolvendo um dono do circo de 1934. Lá no começo do vídeo tínhamos falado sobre aquele dono do circo que ofereceu uma recompensa milionária para quem levasse o monstro para ele. E eles começaram a deduzir algumas coisas. O dono do circo não tá mais vivo para se defender das acusações, mas enfim. Bom, o pessoal começou a debater por que o dono do circo queria oferecer uma recompensa tão alta, sabendo que se alguém achasse esse monstro, levar ele à falência, ele teria que vender o circo e vender tudo para pagar a pessoa. Naquela época era muito comum ter animais em circo. E esse cara específico, o dono desse circo, era muito famoso por ter elefantes no circo. E ele foi a primeira pessoa que levou animais para circo lá na Escócia. Era muito comum ele levar os elefantes para tomar banho lá no rio. Isso também aumentava a visibilidade das pessoas, o pessoal ia lá ver e acabava comprando ingresso para vê-los se apresentando no circo. Aí esse pesquisador específico percebeu que o dono do circo ficou lá 2 anos, que foi em 1933 e em 1934, que foram os anos que teve o maior avistamento do monstro lá no lago. Então ele lançou a teoria que a possibilidade de um monstro ser um elefante era muito alta, porque o pessoal passava de carro, rodovia lá na ponta do lago e acabava parando lá o carro e vendo de longe assim a tromba ou até mesmo as costas do elefante e achando que era um monstro. Então a possibilidade de 90% dos avistamentos da época serem os elefantes do cara era muito alto. Eles não são fantásticos? Você pode ver a pele, se parece com tantas descrições de 1934 do monstro do Lago Ness. Imagine só, se você estivesse a 400 ou 500 metros de distância e for uma noite escura, o sol está se pondo, você nunca saberia a diferença. E os elefantes de Bertram Mills não explicam os relatos de monstros de centenas de anos antes. Aí chegamos em 2016, onde inclusive saiu um vídeo de algo muito grande se movendo lá dentro do lago. De alguma coisa se movendo no Lago Ness. Eu vi alguma coisa vindo em minha direção a quase 200 metros dessa posição. E o que quer que fosse, parecia incrivelmente aerodinâmico. Acho que estava a uns 30 ou 60 centímetros acima da água. Estava se movendo tão rápido que a água estava passando por cima dele. Bom, de 2003 até 2016, 2017, ainda acontecia estudos do lago, porque o monstro do Lago Ness ele levou várias dúvidas sobre o lago, não só sobre ele. Então o pessoal queria mesmo descobrir o que tinha naquele lago, descobrir como o lago se formou. Então acontecia anualmente várias expedições científicas no lago, mas não para provar apenas a existência do monstro, mas sim para provar e para descobrir o que era aquele lago, como aquele lago se formou e tudo mais. Em 2016, logo no finalzinho do ano, aconteceu uma coisa assim que foi bem triste e fez muita gente de besta, inclusive eu. Vários sites e vários programas de TV notificaram o mundo todo que algo foi encontrado no lago. Era algo que não se movia, que estava no mesmo lugar já fazia alguns minutos e era enorme.
era mais ou menos uns 12 metros, estava no fundo do lago. Então, o pessoal começou a deduzir que podia ser a carcaça do monstro, ou o monstro estava morto e estava parado, mas o sonar detectou algo muito grande e que não se movia. Horas depois, foi divulgado na internet várias e várias fotos, onde mostrava exatamente o formato do possível monstro do lago, e que ia demorar mais ou menos umas 3 a 4 horas para conseguir retirar isso do fundo do lago. Na verdade, todo mundo foi feito de trouxa, porque quando tiraram aquilo de baixo do lago, era uma réplica do monstro que foi usado no filme e que ninguém sabia que estava lá, além do diretor do filme. Em 1969 foi gravado um filme lá no Rio chamado A Vida Íntima de Sherlock Holmes. E foi feita uma réplica, um animatronic. O diretor falou que na hora que eles foram gravar com esse animatronic, quando colocaram na água, ele afundou totalmente. Como o lago era muito fundo e muito escuro e estava à noite, eles não conseguiram salvar o animatronic, ele ficou lá submerso. Isso foi achado em 2016 pelo pessoal. Aí chegamos em 2018, onde os pesquisadores da Nova Zelândia foram no lago e recolheram várias e várias amostras do fundo do lago, da ponta do lago, perto do rio, perto do mar, para ver exatamente o que tinha naquele lago. Isso em 2018, em outubro de 2018. No começo de 2019, foram divulgados os resultados dessas amostras de DNA e foi encontrado muito DNA de enguia gigante, que até então era considerada extinta na região, mas já tinham sido comprovadas que existiam ali. E também falou que 500 sequências de DNA foram encontradas no lago e eles não conseguiram descrever de que bicho que era, mas de nenhum dessas 500 eram de répteis. E no final de 2019, essas pesquisas foram paradas porque aconteceu o surto do coronavírus. E vai fazer mais ou menos um ano que eles pararam de pesquisar os DNAs encontrados naquele lago. O elemento mistério. Talvez a gente deva deixar as coisas como estão e permitir que o mistério continue. A questão permanece de que, apesar de 2 séculos de investigação científica, estatisticamente, certo número de criaturas gigantes das profundezas ainda esperam ser descobertas. Em um mundo cada vez menor, em que nós achamos que entendemos cada vez mais, nós gostaríamos de achar que existe algo mais feroz e pior do que nós. Então o mistério finalmente foi resolvido? Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês gostem. Se existir alguma dúvida sobre o vídeo, comenta aqui embaixo que eu respondo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e é isso aí. Obrigado, até a próxima.